Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site, e se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando a minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53, o exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda Química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, vamos agora para a nossa resolução da lista de exercícios do bloco 1, aulas 1 e 2, propriedades gerais específicas. Nesse primeiro exercício a gente vai fazer efetuar aí a conversão de algumas unidades. Então, a gente tem aí um total de 12 exercícios, 6 estão desse lado, 6 estão desse lado, dos quais os 3 primeiros de cada lado eu vou resolver por regra de 3, ou seja, por proporcionalidade, e os 3 últimos de cada um dos lados eu vou resolver por análise dimensional, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos os 12 exercícios. Então o primeiro exercício ele está pedindo para a gente converter 1,5 kg em gramas, tá certo? Então o que a gente faz aqui de estratégia para todos os exercícios? Entre quilogramas e gramas, qual que é a maior unidade? A gente sabe que é o quilograma, né? Então a gente vai escrever aqui, ó, 1 kg equivale a 1000 gramas. 1,5 kg, que é a pergunta do exercício, equivale a quantos gramas? Lembra que eu estou colocando aqui quilograma embaixo de quilograma, grama embaixo de grama. Então a gente resolve essa proporcionalidade com a velha multiplicação em cruz, tá certo? Então a gente tem lá 1,5 vezes 1000 dividido por 1, que dá 1.500, essa é a resposta, 1.500 gramas. Mesma coisa aqui no segundo exercício, onde a gente tem a transformação de 350 gramas em miligramas. Das duas unidades, a unidade que é maior é a unidade de gramas, né? Ou seja, 1 grama tem 1000 miligramas, 350 gramas equivale a x miligramas. De novo, multiplicação em cruz, 350 vezes 1000 dividido por 1 dá 350.000 miligramas, resposta final. Na letra C, agora é 350 gramas em quilogramas. Ó, agora eu quero passar da unidade pequena para a unidade grande. Não muda nada na resolução.
Entre quilogramas e gramas, quem que é maior? A gente sabe que é maior o quilograma. Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas, 350 gramas equivale a x quilogramas. Resolvendo 350 vezes 1 dividido por 1000, 0,350 quilogramas. Então, esses 3 primeiros exercícios eu resolvi por proporcionalidade. Agora, esses últimos 3 eu vou resolver por análise dimensional. Como é que funciona? Eu quero passar 6,7 miligramas para gramas. Então, a ideia é sair da unidade miligramas e chegar na unidade gramas. Então, eu tenho inicialmente 6,7 miligramas de qualquer coisa. Eu preciso encontrar uma relação entre grama e miligrama, ou seja, entre as unidades que eu quero converter. O que eu sei? Que 1 grama é a mesma coisa que 1000 miligramas. Esta fração ela pode ser invertida também. Como que eu vou decidir de qual maneira eu vou posicionar essas minhas unidades grama e miligramas? Ora, você não tem miligramas em cima aqui? Para poder cancelar essa unidade, o miligramas tem que estar aqui embaixo. Então eu vou colocar grama em cima e miligrama embaixo. Se eu tivesse grama aqui e quisesse passar para miligramas, eu simplesmente inverteria a fração. 1000 miligramas em cima e 1 grama embaixo. Daí dá para a gente resolver todos os exercícios por análise dimensional. Então vamos lá. 6,7 vezes 1 dividido por 1000 dá 0,0067 gramas. A gente pode também transformar essa resposta em notação científica. O que é a notação científica? A gente vai deslocar a vírgula para a direita ou para a esquerda, no intuito de encontrar um número que esteja entre 1 e 10. Tem que ser maior que 1 e menor do que 10. Então, de 1 até 9,9999999. Então, olha só. Aqui a gente deslocando a vírgula para a direita, nós temos 1, 2, 3 deslocamentos da vírgula. Se eu deslocar a vírgula 3 vezes, eu vou chegar no número aqui, ó, 6,7. Tá certo ou não? Ó, desloquei a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. Aí você vai olhar 6,7 vezes 10. O número que você encontrou é maior ou menor que o número inicial? Você tá vendo que é bem maior, né? Então a potência aqui tem que ser menor. Então tem que ser um valor negativo. Qual vai ser o número aqui? Olha só, 1, 2, 3, o número de vezes que você deslocou a vírgula. Então esse resultado também pode ser escrito como 6,7 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Beleza? Vamos para o exercício de baixo. 3.658 gramas em quilogramas. De novo, eu quero gramas, eu tenho gramas e vou transformar para quilogramas. Qual é a relação entre grama e quilograma? 1 quilograma equivale a 1000 gramas. A massa o grama está embaixo porque eu vou cancelar. Então tenho 3.658 vezes 1 dividido por 1000, que dá 3,658 quilogramas, resposta final. E aqui, uma unidadezinha de volume na letra F, 5 litros em ml. De novo, eu tenho litro em cima, eu quero ter litro embaixo para cancelar. Ou seja, qual a relação entre litro e ml? 1 litro equivale a 1000 ml. Tá vendo que aqui, coincidentemente, o 1 estava em cima e o 1000 embaixo, e aqui está ao contrário. Por que aqui está ao contrário? Porque eu quero cancelar a unidade litro. Então é a única forma de eu cancelar. Beleza? Aí eu vou ter 5 vezes 1000 dividido por 1, que dá 5.000 ml, tá bom? Agora vamos lá para o outro lado, onde a gente tem também mais 3 transformações que a gente vai usar proporcionalidade, 3 que a gente vai usar aí a análise dimensional. Então olha lá, metros cúbicos para centímetros cúbicos. Essa não é uma transformação direta, muito menos uma transformação simples. Por quê? 1 metro cúbico a gente sabe que equivale a 1000 litros ou 1000 decímetros cúbicos. E 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Logo, podemos chegar à conclusão que 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. 2 metros cúbicos, 2,5 metros, né, 2,5 metros cúbicos, equivale a quantos centímetros cúbicos? Olha, 2.500.000 centímetros cúbicos. Professor, dá para usar a notação científica aqui? Dá também. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a vírgula que não existe, então a gente vai colocar ela aqui no final do número e vai ver para onde que você tem que andar para chegar num número que esteja entre 1 e 9,99999. Olha só, você vai ter que andar para a esquerda. Então nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Se eu andar 6 casas, a minha vírgula para aqui. Então vai parar no 2,5 vezes 10. Agora,
2,5 é bem menor do que 2.500.000. Então, eu vou ter que colocar aqui um valor positivo. 2,5 vezes 10 à sexta centímetros cúbicos. É a mesma coisa, tá certo? 2,5 vezes 10 à sexta ou 2.500.000 centímetros cúbicos. Vamos para o próximo. 125 ml, e o ml a gente sabe que é correspondente ao centímetro cúbico. Então posso dizer que é a mesma coisa, eu posso transformar, posso falar assim, ó, que eu tenho 125 centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. A gente sabe que um decímetro cúbico é maior que um centímetro cúbico, então um decímetro cúbico tem 1000 ml ou centímetros cúbicos, 125 ml tem x decímetros cúbicos. A gente chega aqui em 0,125 ou 1,25 vezes 10 elevado a menos 1, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, 0,125 decímetros cúbicos. Mesma coisa aqui, ó, 400 ml em litros. Então, de novo, 1 litro equivale a 1000 ml, 400 ml equivalem a x litros. Fazendo aqui a nossa regra de 3, 400 vezes 1 dividido por 1000, a gente vai ter aqui 0,4 litros. No exercício de baixo, agora os últimos 3 por análise dimensional, 155 centímetros cúbicos em litros. Eu vou ter o centímetro cúbico em cima, eu tenho que achar uma relação entre litro e centímetros cúbicos. A gente sabe que é 1 para 1000, então 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Cancela a unidade de centímetros cúbicos, você tem 155 dividido por 1000, você tem 0,155 litros. 3 metros cúbicos em litros, a gente sabe que o metro cúbico se relaciona ao litro por 1000, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Como eu quero cancelar o metro cúbico, ele vai ficar aqui embaixo na fração, então eu cancelo o metro cúbico, vou sobrar 3 vezes 1000, eu vou ter 3.000 litros, tá certo? E, por último, o exercício da letra L, né? A gente tem 7 litros em centímetros cúbicos ou em ml. A gente sabe que 1 litro equivale a 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos, então a gente tem 7 vezes 1000, 7.000 centímetros cúbicos, e eu espero que você tenha conseguido aí resolver e ter sucesso em todos esses exercícios, beleza? Agora a gente vai aqui, ó, para a segunda página, onde a gente tem aqui o nosso segundo exercício, tá certo? Olha lá, o controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna, na qual os bens de consumo são produzidos em escala industrial. Nesse controle de qualidade, são determinados parâmetros que permitem checar a qualidade de cada produto. O álcool combustível é um produto de amplo consumo muito adulterado, pois recebe a adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem o comercializa. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, ANP, o álcool combustível deve ter densidade entre 0,805 e 0,811 gramas por centímetro cúbico, tá? Aí na lista acho que tá grama por grama por metro cúbico, é centímetro cúbico, tá bom? Então tem uma margem a densidade do etanol. Em algumas bombas de combustível, a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um densímetro similar ao desenhado abaixo, que consiste em duas bolas com valores de densidades diferentes. Ó, isso aqui é um item importante do exercício, tá? Do enunciado. E verifica quando o álcool está fora da faixa permitida. Na imagem, são apresentadas situações distintas para 3 amostras de álcool combustível. Então tá aqui, olha, a gente tem o desenhinho, tá? Com as três amostras. Na primeira amostra, as duas esferas estão aqui acima do líquido. Na segunda amostra, uma esfera está acima e uma está abaixo. E na terceira amostra, 2 esferas estão abaixo. O que acontece? Aqui, como as 2 esferas estão flutuando, é sinal que a densidade do líquido é maior, tá bom? Então aqui a gente tem um líquido com maior densidade, ó, maior densidade. Aqui, se tem uma esfera em cima e uma embaixo, eu tenho um líquido com uma densidade intermediária. E aqui, se as 2 esferas afundaram, então as 2 esferas têm uma densidade maior que a do líquido. Logo, o líquido, então, aqui apresenta a menor densidade, tá certo? Analisando a figura, a gente vai olhar aqui para as alternativas. A respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que a densidade da bola escura deve ser igual a 0,811. Olha só, a bola escura, ela está sempre aqui por cima, né? Então, ela é a bola representando aí a menor densidade. Como o parâmetro do álcool é de 0,815 a 0,811, a bola preta, né, a bola escura, ela tem que ser 0,805.
ela tem que ser o menor valor, porque ela é a bola de menor densidade, tá? Então essa alternativa está errada. A amostra 1 possui densidade menor do que a permitida. Olha só, a gente viu que a amostra 1 possui a densidade maior, porque as duas esferas de controle, elas estão flutuando, tá certo? Então essa alternativa também está errada. A bola clara tem densidade igual à da bola escura. Isso seria impossível porque elas estão separadas aqui, tá certo? Então a densidade da bola clara é uma, da bola escura é outra. A amostra que está dentro do padrão estabelecido é a amostra de número 2. Essa é a resposta correta, porque olha só, aqui eu tenho uma amostra de maior densidade, aqui uma de menor densidade. E se essas esferas servem para controlar, então a densidade do meu etanol aqui, o meu álcool, tem que ter uma densidade menor que a dessa esfera aqui, que é a esfera de maior densidade, por isso que ela afundou, e tem que ter uma densidade menor do que essa que flutuou. Então a gente tem um intermediário aqui, ó. O álcool é mais denso que essa e menos denso que essa esfera, ou seja, uma densidade intermediária entre 0,805 e 0,811. Aqui nós temos a alternativa correta, e aqui está dizendo a letra E, então poderia ser feito com uma única bola, com densidade entre 0,805 e 0,811. Então, uma bola, ela tem uma densidade específica porque ela é feita de um material específico, tá certo? Então, ela não poderia ter uma densidade entre um valor e outro, beleza? Vamos para o próximo exercício. O exercício aí de número 3 é o exercício da PUC aqui de 2007. Então, em um laboratório de química foram encontrados 5 recipientes sem rótulos, cada um contendo uma substância pura, líquida e incolor. Para cada uma dessas substâncias, um estudante determinou as seguintes propriedades: ponto de ebulição, massa, volume e densidade. Eu estou te perguntando assim: assinale as propriedades que podem permitir ao estudante a identificação desses líquidos. A gente sabe que as propriedades que permitem a identificação são as propriedades específicas da matéria. E aqui, ó, ponto de ebulição é uma propriedade específica. Massa não é uma propriedade específica. Volume não é uma propriedade específica. E densidade é uma propriedade específica, justamente é a relação entre massa e volume. Então você vê que a massa sozinha e o volume sozinho não são propriedades específicas. Agora, a relação entre a massa e o volume, sim, é considerada uma propriedade específica, que é a densidade. Portanto, a resposta correta é 1 e 4, a alternativa D de dado. Beleza? Espero aí que você tenha conseguido resolver mais este exercício. E a gente vai passar para o exercício de número 4, o exercício que caiu na FUVEST em 2015, que versava aí sobre as propriedades das substâncias. Então olha só, quando começaram a ser produzidos em larga escala, em meados do século XX, objetos de plástico eram considerados substitutos de qualidade inferior para objetos feitos de outros materiais. Com o tempo, essa concepção mudou bastante. Por exemplo, canecas eram feitas em folha de Flandres, uma liga metálica, mas hoje também são feitas de louça ou de plástico. Esses materiais podem apresentar vantagens e desvantagens para sua utilização em canecas, como as listadas a seguir. Então, a primeira ideia aqui, ó, tem boa resistência a impactos, mas não pode ser levado diretamente ao fogo. O segundo item, pode ser levado diretamente ao fogo, mas está sujeito à corrosão. E o terceiro item apresenta pouca reatividade química, mas tem pouca resistência a impactos. Então ele está fazendo 3 observações e quer que você correlacione essas observações com os três materiais aqui, metal, plástico e louça. Então vamos lá. Quem tem boa resistência a impacto, mas não pode ser levado diretamente ao fogo, é o nosso plástico, né? Você sabe que você não pode levar plástico diretamente ao fogo. Se você quiser testar, é só você fazer o experimento aí na sua casa com muito cuidado. Pode ser levado diretamente ao fogo, mas está sujeito à corrosão. Então, quem sofre corrosão aqui é o nosso metal, né? O metal está sujeito à corrosão, ou traduzindo aí para um linguajar mais cotidiano, o enferrujamento, tá certo? E por fim, tem pouca reatividade química, mas tem uma resistência baixa a impacto. É a louça, né? Você já conseguiu deixar um prato aí da sua mãe cair e ele não quebrar? Isso é muito difícil de acontecer, a não ser que seja um prato de plástico, que tem boa resistência a impacto. Mas um prato feito aí com material aí da louça da sua mãe, você não pode deixar cair porque vai quebrar. Então a alternativa correta indica plástico, metal e louça. Então, plástico, metal e louça, a gente tem aqui, ó, a alternativa E de escola, beleza?
Próximo exercício é um exercício bastante interessante, é um exercício que caiu na Unicamp em 99. Você fala assim, pô professor, mas suas listas foram feitas em 2016, 2017, por que você pôs um exercício de 99? Basicamente porque esse exercício se repetiu em vários outros vestibulares com uma outra roupagem, e é sempre interessante, tem alguns exercícios que são meio que padrão da gente utilizar sempre que a gente quer fazer uma lista aí de boa qualidade, e esse aqui é um deles, tá certo? Então olha lá, 2 frascos idênticos estão esquematizados a seguir. Um deles contém uma certa massa de água e outro a mesma massa de álcool ou de etanol, tá certo? Às vezes se é velho falava de álcool, mas hoje em dia, se fosse realizado hoje esse exercício na prova da Unicamp, com certeza ele teria colocado aqui etanol, tá bom? O que acontece? Aquele exercício onde a gente tem 2 frascos, tá certo? A massa que tem dentro desse frasco é idêntica à massa que tem dentro desse frasco. Ora, o que está mudando então do frasco A para o frasco B? O volume, tá certo? Então, olha só. Se densidade é uma relação entre massa e volume, o frasco que apresentar o menor volume deverá apresentar a maior densidade. Então, o frasco que tem o menor volume tem a maior densidade. Então, eu posso dizer que o frasco B é o frasco que tem a substância de maior densidade. Por quê? Porque a mesma massa está apresentando um volume menor. Se eu tenho uma massa idêntica e um volume baixo, eu tenho uma densidade alta. Olha só para cá. O frasco que tem o maior volume, consequentemente, vai apresentar a menor densidade. Então, aqui o frasco A é o frasco que tem a substância de menor densidade. Entendido isso, agora eu preciso saber qual frasco tem água, qual frasco tem o etanol. Olha só. Usando-se uma bolinha de densidade adequada, fez-se o experimento ao lado. Com água dentro da proveta, a bolinha flutuou. O que significa isso? Significa que a água possui maior densidade em comparação com a esfera. Aqui, já no experimento com álcool, a esfera afundou, ou seja, o etanol que está aqui dentro apresenta uma densidade menor em relação à esfera. Então a gente pode fazer a seguinte associação. A água está no frasco B e o álcool está no frasco A. Ele pede qual da substância está no frasco A. Então no frasco A a gente tem o etanol, porque ele apresenta maior volume em relação à mesma massa do frasco B, tá certo? E a gente sabe que o etanol, por conta desta figura, apresenta menor densidade. E a gente vai dizer que no frasco B eu tenho a água, justamente pelo contrário. A água apresenta maior densidade em relação ao etanol, beleza? Então esse é um exercício bem tranquilo, muito tradicional, que eu espero que você tenha conseguido resolver. Agora, a gente vai para o exercício de número 6. Esse é um exercício também bastante interessante, é um exercício da Universidade de Brasília, onde ele diz o seguinte, olha só. Após uma aula sobre propriedades físicas da matéria, um professor de química entregou a um de seus alunos 2 recipientes, A e B, mostrados abaixo, fechados, sem rótulo, que significa sem identificação, contendo um recipiente apenas água líquida e o outro benzeno líquido, ambos puros e incolores. Para identificar a substância sem abrir os recipientes, o aluno colocou-os num banho de gelo e, após certo tempo, notou que no recipiente existia uma fase sólida na superfície e no recipiente B observou a presença de fase sólida no fundo. Vide a figura. Então aqui estão todas as informações, tá? A imagem, obviamente, ficou um pouco clara aqui do sólido, então eu fiz um reforço aqui na imagem do sólido. Então aqui o frasco A fase sólida se formou e ficou sobrenadante, ou seja, ficou por cima, indicando que a fase sólida do frasco A tem uma densidade menor, e no frasco B a fase sólida ficou no fundo do recipiente, indicando que a fase sólida tem uma densidade maior do que a fase líquida. A água tem densidade 1 e o gelo, que é a fase sólida da água, tem densidade 0,92, ou seja, a densidade do gelo é menor que a densidade da água, portanto o gelo boia, o gelo flutua. Então vou dizer que aqui eu tenho água.
Ao passo que o benzeno sólido tem densidade maior que o benzeno líquido. Aliás, essa é a característica mais comum para substâncias no estado sólido ter uma densidade maior, justamente por conta da melhor organização das partículas, se ocupa menos espaço. A água tem um comportamento anômalo. Nessa organização para o estado sólido, as partículas se afastam ao invés de se aproximarem. Então, olha só. Eu tenho o benzeno líquido com maior densidade, então dentro desse frasco eu tenho o benzeno, tudo bem? Vamos julgar então os itens aqui. O recipiente A contém água, esse item é um item verdadeiro, por quê? Porque a fase sólida está flutuando, tá certo? No item 2, a fase sólida de qualquer substância tem densidade maior que a fase líquida. Isso aqui é uma afirmativa falsa, haja visto, é só você dar uma olhadinha para o frasco A, né? Então, você olhou o frasco A, você já contradiz essa nossa afirmação. Ao item 3 aqui, o aluno não usou nenhum dado de propriedade física para ajudá-lo na identificação das substâncias. A gente usou sim, isso aqui é falso, porque a gente usou a densidade para poder chegar na conclusão de qual frasco contém água e qual frasco contém o benzeno. E por último, benzeno e água são immiscíveis porque têm densidades diferentes. Benzeno e água até são immiscíveis, né? Mas essa alternativa é uma alternativa falsa, porque o que caracteriza a miscibilidade, ou seja, se uma substância dissolve em outra, é a solubilidade. Então, se eles são immiscíveis, é porque eles têm solubilidades diferentes. E mais, avançando um pouco mais ainda na matéria, a gente pode dizer que eles têm polaridade diferente, tá certo? Se você ainda não assistiu a essa aula, um pouco mais para frente, no próprio bloco 1, a gente fala sobre essas interações intermoleculares, onde você vai perceber que a água é uma substância polar e o benzeno é uma substância apolar, por isso que eles dois não vão se misturar, tá certo? Mas isso é um assunto aí para aulas futuras, beleza? Então, aqui a resposta fica verdadeiro item 1 e falso os demais itens, beleza? Vamos agora para o nosso próximo exercício, aqui a nossa lista já está chegando ao final, o exercício de número 7. É um exercício também muito tradicional, já foi cobrado em uma série de vestibulares com, obviamente, roupagens diferentes. Então, olha lá, uma barra de certo metal de massa igual a 37,8, isso é uma informação bastante importante, foi introduzida num cilindro graduado contendo água. O nível de água contida no cilindro antes 1 e após 2, a imersão da barra metálica, é mostrado na figura. Então, a gente tem aqui um exercício bastante tradicional, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, a figura 1 é antes da inserção da barra, a figura 2 é após a inserção da barra. O que a gente percebe? Que quando eu coloquei essa peça metálica, o volume aumentou. O volume aqui estava marcado em 7 ml, olha, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada graduação aqui corresponde a 1 ml. Então, olha lá, 7 ml no início, e aí depois no final, olha só, quando eu adicionei o objeto, esse volume deslocado de água corresponde exatamente ao volume do objeto. Um erro muito comum dos alunos é considerar o 21 como o volume do objeto. Não é. 21 é o volume final de água. O volume inicial é 7, então é a diferença entre esses volumes que corresponde ao volume do objeto. Então a densidade é igual à massa do objeto dividido pelo volume final da proveta menos o volume inicial. Ora, então eu vou ter 37,8 dividido por 21 menos 7, que dá 14. 37,8 dividido por 14 dá 2,7 gramas por ml, só que aqui na resposta ele está dando centímetros cúbicos. Só que a gente sabe que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, então eu posso reescrever para 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então a gente tem aqui, ó, uma peça de alumínio, beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham conseguido resolver esse exercício, que a gente já vai para o exercício de número 8. O exercício de número 8... ele é um exercício de 2010 e ele fala o seguinte, ó, pirita, FeS2, é um mineral conhecido como ouro dos tolos, por ser amarelo e apresentar brilho metálico semelhante ao do ouro, embora não seja um metal. Entretanto, é possível saber facilmente se uma amostra é de ouro puro ou de pirita. Para isso, basta. Aí vamos lá, determinar a massa, testar a condutibilidade elétrica ou medir o volume. Então, olha só. Como eu sei que a pirita não é um metal e o ouro é um metal, o metal conduz corrente.
Tá certo ou não? Então, testar a condutibilidade elétrica é um item interessante. Agora, determinar a massa. A massa é uma propriedade geral, então apenas determinar a massa não vai adiantar. E medir o volume? Apenas medir o volume também não adianta. Aqui, o que deveria estar escrito era descobrir a relação entre massa e volume. A relação entre massa e volume é igual à densidade. Então, a relação entre massa e volume seria adequado. Agora, medir a massa, independentemente medir o volume, isso não vai ajudar você a determinar nada. Portanto, neste item, exclusivamente determinar a condutibilidade elétrica, ou seja, alternativa B. Mediu a condutibilidade elétrica, você sabe diretamente se a amostra é de metal ou não, porque o metal conduz corrente elétrica e uma substância que não é metálica não conduz, no caso aqui a pirita, né, o Fe, o sulfeto de ferro, não conduzirá corrente elétrica. Agora, determinar a massa. Eu posso ter uma amostra de pirita e uma de ouro com 10 gramas, concorda comigo ou não? Eu posso ter uma amostra de pirita que tenha um volume de 15 centímetros cúbicos e eu posso ter uma amostra de ouro que tenha um volume de 15 centímetros cúbicos. Agora, se aqui tivesse indicando a relação entre massa e volume, aí sim seria uma propriedade específica, tá certo? Então aqui, ó, alternativa B, questão 8, alternativa B. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão 9, aquela questão do gráfico, é uma questão bastante extensa. Na verdade, no vestibular que essa questão foi cobrada, ela tinha algumas questões associadas. Então a gente vai direto aqui para o enunciado e qualquer informação necessária a gente volta para cá, tá certo? Então olha lá. Então vamos lá à leitura. A turbidez em água pode ser determinada pelo aparelho chamado turbidímetro ou nefelômetro, que compara o espalhamento de um feixe de luz ao passar pela amostra com o de um feixe de igual intensidade ao passar por suspensões padrão de sílica, SiO2. Quanto maior a intensidade de espalhamento de luz, maior será a turbidez. Então você imagina a luz passando, se a luz não espalha muito, ou seja, se a luz passa direto, a gente tem uma turbidez ótima, a gente tem uma turbidez muito baixa. Agora, se a luz bate e espalha, é sinal que a gente tem uma turbidez grande. Para isso, o que eles fazem? Então a gente cria uma curva padrão. Eu pego várias substâncias, né, determino o espalhamento, crio um gráfico e depois eu pego a minha amostra que eu vou determinar a turbidez. Então eu tenho lá um padrão, crio um gráfico com esse padrão e eu pego as minhas amostras e comparo com este meu padrão, tá certo? Imaginemos que uma amostra de água coletada a partir do sistema de distribuição foi submetida à análise de turbidez e apresentou uma intensidade de espalhamento de luz igual a meio na escala do gráfico. Então a gente vai procurar aqui, ó, intensidade do espalhamento de luz. A interpretação de um gráfico, ela ajuda você a resolver muitos exercícios em química, em física, em qualquer disciplina que apresentar em um gráfico. Então olha aqui, ó, no eixo Y a gente tem a intensidade do espalhamento da luz. No nosso caso do exercício, deu meio. Então a gente vai pegar este meio, comparando com a curva padrão, isso aqui equivale a uma unidade de turbidez de água igual a 4,5 UT, que é a unidade de turbidez padrão, 4,5 UT. E aqui a gente tem diversas especificações. Olha só o artigo 30, o que diz aqui. O valor máximo permitido de turbidez é 5, e a nossa amostra obteve 4,5. O que acontece então? Essa é uma amostra que está dentro dos padrões, tudo bem? Restante aqui das informações não tem relação com este gráfico aqui, tá certo? Então, olha lá, baseado nas informações fornecidas nos conceitos químicos, assinale a alternativa correta. Observa-se no gráfico que a intensidade do espalhamento da luz diminui com o aumento da turbidez. Se eu aumentar a turbidez, eu estou aumentando a intensidade do espalhamento da luz, então isso aqui é uma alternativa errada. A turbidez da amostra analisada está em desacordo com a legislação, apresentado um valor de turbidez aproximado de 4,5. Ó, realmente é 4,5 o valor, porém não está em desacordo com a especificação, porque o valor máximo é 5, então aqui também está errado. A turbidez da amostra analisada está em acordo com a legislação, apresentando um valor de turbidez aproximado de 0,6. Está errado. Aqui não tem nenhum valor de 0,6. O valor que a gente viu é de 4,5. E por último aqui no item D, a turbidez da amostra está em acordo com a legislação, apresentando um valor de turbidez aproximado de 4,5 UT, que é a nossa resposta correta, beleza? Olha só, então mais um exercício aqui resolvido. Vamos então
para o nosso último exercício, o exercício 10. Então a gente tem aqui o seguinte exercício, um exercício da Federal aí do Rio Grande do Sul de 2016. A produção de café descafeinado consiste em retirar a cafeína sem alterar muito o sabor original do café. Existem diferentes processos para a descafeinação. Abaixo são representadas duas situações sobre um desses processos. O processo consiste em utilizar um banho de solvente, como por exemplo o acetato de etila, que dissolve bem a cafeína e dissolve muito pouco os outros componentes do café. Então a gente tem agora uma propriedade relacionada aqui a dissolver a cafeína, tá certo? E no item 2, o solvente utilizado em 1 é retirado através de evaporação e vaporização. Assinale a alternativa que indica as propriedades que fundamentam respectivamente as situações 1 e 2. Então a situação 1 está mandando aqui a gente dissolver. Então a gente tem claramente alguma coisa relacionada à solubilidade, tá certo? Então vamos procurar aqui, ó. Pressão osmótica não é, solubilidade, ó. Solubilidade pode ser. Dissolução, você pode até confundir. Então vamos fingir que a gente está entre essas duas aqui. Saturação e ponto de ebulição, nada a ver, né? Então eu estou entre essas duas aqui. A segunda propriedade, ponto de ebulição ou solubilidade. Olha só, o solvente 1 é retirado. Se o solvente 1 é retirado através de evaporar, o que é evaporar alguma coisa? Passar do estado líquido para o estado gasoso. E a gente sabe que essa transformação, essa mudança de estado, corresponde ao nosso ponto de ebulição. Evidentemente, quando eu faço uma evaporação, a gente não está atingindo o ponto de ebulição, tá certo? Mas uma das formas de se passar do estado líquido para o gasoso é sim utilizando a ebulição. Então, a alternativa que melhor responde a esta questão é a alternativa B, e com isso nós chegamos aí ao fim desta nossa lista de exercícios do bloco 1, dessas nossas primeiras aulas, as aulas de propriedades específicas da matéria. Se você gostou do vídeo, se você achou um vídeo interessante, por favor, deixe a sua curtida. Se esse vídeo foi interessante para você, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você, mesmo após a resolução, ficou com dúvida, tem sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é simples. Deixe um comentário aqui ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas. Então, se você se inscreveu no canal, curtiu, compartilhou, comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau.